Vamos ler 2 Crônicas capítulo 2, versículos 5 e 6. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem teria força para lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não pode conter? Quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Quero falar hoje sobre o tamanho de Deus. O tamanho de Deus. Qual é o tamanho do seu Deus? Nós vamos hoje caminhar dentro desta palavra. Nós vamos ler 3 textos. Esse que acabamos de ler e mais 2. E nós vamos caminhar dentro desta palavra e nós vamos descobrir nesta palavra quem é o Deus que nos escolheu. E por que Ele nos escolheu? Isso é um segredo de Estado que Ele não contou. Quando eu leio lá em Jeremias 33:3, ou melhor, é muito 3, né? Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu não sei por que Deus me escolheu. Uma coisa eu tenho certeza, Ele me escolheu. Você não sabe por que Ele te escolheu, mas tenha também essa certeza, Ele te escolheu. Você é precioso para Deus. Você é preciosa para Deus. Às vezes os homens não são capazes de entender a nossa fé, mas não é os homens que nos escolheram. Quem nos escolheu foi Deus. O filho do rei Davi, o sábio Salomão, que Deus escolheu para que ele pudesse construir um templo, para que o nome do Senhor fosse louvado pelos hebreus lá em Israel. O filho do rei Davi pediu a Deus que desse a ele o direito de poder construir um templo de adoração em Jerusalém. Deus falou: você não, Davi, você tem as mãos cheias de sangue, você é um guerreiro. Quem vai construir esse templo para a glória do nome do Senhor é o seu filho Salomão. E meu irmão, Salomão trabalhou, preparou tudo aquilo que Deus colocou no coração dele, revelou a ele, e ele começou a construção daquele templo. A Bíblia diz que o querubim que estava sobre a arca da aliança, aonde estava as 2 tábuas com os 10 mandamentos da lei, cada asa de cada querubim tinha 6 metros de comprimento. Se você avaliar esta asa 6, o corpo do querubim, mais ou menos 1 metro, 1,20 m de largura, e a outra asa mais 6, são quase 14 metros de uma ponta à outra. E tinham 2 querubins, um do lado do outro. E aqueles 2 querubins foram construídos de ouro batido. Foram feitos de ouro puro. Aquele templo era algo assim majestoso. O Edir Macedo aí construiu aqui no Brás uma réplica do templo de Salomão. As pessoas que vão lá ficam admirados daquilo. Eu imagino se a gente pudesse ter a condição de ter conhecido o templo que o rei Salomão construiu. A gente pode avaliar aquilo que a Bíblia diz, que
o material aplicado naquela obra, gasto naquela obra, foi tudo nos mínimos detalhes, tudo muito bem feito, tudo de um gosto extremamente elevado. E aquele templo ficou pronto. Aquele majestoso templo ficou pronto. E aí, Salomão, ele escreve aqui: a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Nosso Deus é maior do que todos os deuses. Palavras da boca do rei Salomão. No versículo 6, ele fala: porém, quem teria força, quem teria capacidade, quem teria condição para edificar uma casa para Deus? E aí ele fala: visto que os céus e até os céus dos céus não o pode conter. E nessa continuação ele fala: e quem sou eu que lhe edificasse esta casa? Meu irmão, Deus é maior do que o céu. Deus é maior do que o céu dos céus. Ninguém, eu não tenho, você não tem, ninguém tem a capacidade para avaliar o tamanho de Deus. O tamanho de Deus. Quando o povo de Israel passou a pés enxutos pelo Mar Vermelho, Deus abriu aquele mar, e foi Ele, claro que foi Ele, que segurou aquelas águas com as mãos de Deus, com a força das mãos dEle, o Todo-Poderoso. Satanás, mentiroso, rasteiro, miúdo como é, enganador, ele criou minis deuses. E são nessas coisinhas aí que o homem está apegado. Você vê, por exemplo, eu já vi isso, você também já viu, aqueles que carregam amarrado num barbante, um deusinho que fica aqui no peito e aqui nas costas um outro igual, amarrado em um barbante. Que Deus fraco, que coisa rasteira, que coisa miúda. Um barbante prende ele. Se não é o Deus que me escolheu, esse não é o Deus de Salomão, esse não é o nosso Deus. Lá no presídio tem deuses presos lá, que ouvem palavrões lá o dia inteiro e não agem, não reagem. O inimigo das nossas almas tirou Deus da vida do homem, e ele colocou deuses para que o homem pudesse ter como algo precioso, mas isso é mentira. Isso é mentira. Deuses que os homens compram são deuses menores, menores do que os homens. Como que alguém pode comprar Deus? Como que alguém pode adquirir uma propriedade dessa? Como? Mas cabe na cabeça do ser humano. O primeiro casal, o Adão e a Eva, foram enganados pela palavra de uma serpente. Cabe na cabeça do ser humano, enganados por esta serpente, por esses demônios, essas coisas.
Meu irmão, nem o céu e os céus dos céus são maiores do que Deus. Sabe este sol aí que ele todo dia dá o ar da graça logo pela manhã? Esse luzeiro que, segundo dizem, é 1.300.000 vezes maior do que a terra. Quando Deus fez este sol, Ele usou a força da palavra dele: haja o sol. Haja o sol. Está aí, ó, há milhões de anos. Quem é o seu Deus? Em quem você tem crido? Agora, pastor Carlos, eu creio nesse Deus que o senhor está falando aí. Mas você comunga às vezes com gente da sua casa que crê nesses deusinhos rasteiros e até acha que eles estão certos. E você não tem coragem de falar para eles que esses deusinhos rasteiros aí é o inimigo que confeccionou, é fábrica dele. Meu irmão, qual é o tamanho de Deus? É incomparável. Ninguém tem condição de comparar o tamanho de Deus. E esse Deus que é tão grande, Ele nos amou. Sabe o que é? Deus nos amou, e a Bíblia diz de tal maneira, isso é inexplicável, que Ele deu o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em quem você crê? Você crê no Deus da vida eterna? No Deus que te amou? No Deus que tudo aquilo que Ele tinha, Ele deu para você, o seu Filho amado, o eterno Salvador? Avalia bem que nós às vezes estamos sofrendo, porque nós somos masoquistas, nós gostamos, nós somos adeptos, nós nos aderimos ao sofrimento. E esse grande Deus está aí, querendo te alcançar, mas você não permite. Os deusinhos, eu relato aí de novo, os rasteiros, os miúdos, têm dominado a sua mente, têm dominado a sua família, têm dominado amigos que você preza e você concorda. Você até acha que eles têm razão. Sabe, meus irmãos, eu às vezes tenho pena quando eu vejo alguém ainda adorando essas coisas, crendo nessas coisas. Sabe, Deus trouxe aqui para o Brasil a sua palavra que foi muito ignorada pelos brasileiros. Hoje a palavra dele está aberta, e a palavra de Deus, ela é reveladora dessas coisas lindas, é reveladora destas coisas inigualáveis e incomparáveis. Eu quero ler com você outro texto bíblico, capítulo 55 do livro do profeta Isaías. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 9. Diz aqui o verso 6 do capítulo 55: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Buscai ao Senhor. Nós não temos mais esse tempo. A nossa vida é muito atropelada. Nós temos tido dificuldade de arrumarmos um tempo na nossa vida para Deus. Estamos ludibriados. Não sei se esses deuses rasteiros trouxeram para você aquele negócio que
todo mundo está certo, Deus é amor. Irmão, a semeadura não acabou no Velho Testamento, não. A semeadura está no Novo. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Invocai-o. Aliás, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Veja o verso 7. Deixe o ímpio o seu caminho, meu irmão. Que caminho que você está andando? Às vezes o caminho que você anda é o caminho do vinho, da cachaça, da cerveja, das drogas, da prostituição, do engano, da mentira. Deus está chamando você, mostrando para você: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Esta cachola aqui, às vezes ela me trai, ela me engana. Deixar esses maus pensamentos. Esses maus pensamentos têm levado ao povo a doença do século 21 chamada depressão. Isso é Satanás em ação. Vejam aí, ó. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, venha para Deus, porque grandioso é em perdoar. Esse Deus é grande em excesso. Grandioso é em perdoar. E aí a gente lê aqui, ó: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esse grande Deus, os caminhos dele, os pensamentos dele, aquilo que ele pensa de nós, é uma coisa alta, é algo sublime. Não é o seu mal que Deus quer, não é a sua falência que Deus quer. Deus quer o seu bem, Deus quer te enriquecer. Eu vejo às vezes pregadores assim, que eles são derrotados por si mesmos. A gente recebe Jesus para passar luta. A gente vive em luta, meu irmão. Diga aí, fala assim: eu. Bate no peito, fala assim: eu. Fala forte: eu sou mais do que vencedor. Meu irmão, não tem luta não, rapaz. Tem esse Deus grande, esse Deus que te ama, esse Deus que os pensamentos dele e os caminhos dele são elevados. Esse grande Deus, ele está do seu lado. Você ainda não percebeu, não teve condição de enxergar. Ele está do seu lado. Vamos ler mais um texto bíblico. Agora vamos lá no Apocalipse. Se você procurar de trás para frente, talvez ache mais rápido. Capítulo 21 do livro do Apocalipse. Vamos dar uma lida aí nesse texto. Que esse texto aí vale a pena a gente dar uma analisada nele assim. Sabe, a gente podia ter aqui um tempo de algumas horas para poder falar desse Deus
desse poderoso, que às vezes nós temos deixado ele de lado, temos corrido atrás daquilo que não traz resultado nenhum, vivemos aí uma vida complicada, cheia de sofrimento, e esse Pai, esse Deus que é santo, esse Deus que é grande, Ele quer estar contigo. Leia aí, Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Ora, vejam aí João falando coisas preciosas. E ouvi uma grande voz dos céus que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Se aproxime desse poderoso. Para de chorar. Ele quer enxugar a sua lágrima. Ele é grande, Ele tem poder, Ele pode, Ele é Pai, Ele ama, Ele é fiel. Vejam aí, vamos continuar lendo. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e lá não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Agora, esse versículo 8 aqui, ele é preocupante. Leia aí comigo. Mas quanto aos tímidos, sabe aquela pessoa que fala: eu gostaria de, mas naquela igreja só tem gente. E quando é humilde ele fala, quando não é ele fala também. Aquela timidez, sabe, aquele talento enterrado. Deus vai cobrar isso de você. Você parou por quê? Deus não parou, não vai parar. Por que você parou? Quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, olha aí, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Meu irmão, o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. O inferno foi feito para aqueles anjos decaídos, que Deus, por causa dos ciúmes que eles tinham de Adão e Eva, Deus os lançou lá de cima, cá para baixo. O inferno não foi feito para o homem. Mas nós,
enganados por Satanás, entramos aí nesta onda de achar, porque nós temos os nossos achômetros, né? Achar que Deus é bom, Deus vai perdoar, Deus é bom mesmo, Deus é perdoador, mas Deus também é justo. E é disso que nós às vezes nos esquecemos. E eu olho para esta palavra e vejo aí, nesses 2 primeiros versículos do capítulo 21, Deus fala aqui de um novo céu e de uma nova terra. Tudo isso que está aqui, tudo que você vê no Brasil, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, na Guiana, na França, na Itália, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, tudo vai virar cinzas. Tudo. A Bíblia te dá conselhos, como disse no começo da minha palavra, que nós pulamos por cima. Não ajunteis tesouros na terra. Porque tudo aqui está reservado para fogo. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. É assustador, mas é Deus que fala e Deus não mente. É Deus que mostra e Deus é fiel. Tudo aqui que eu tenho, que você tem, não é nada meu, não é nada seu. Nós não temos nada. Sabe, às vezes eu fico avaliando, mais uma vez, vou tocar na mesma tecla, a nossa falta de tempo para Deus. Nós não temos mais tido um momento de oração na nossa casa. Nós não temos mais tido um momento de oração com a nossa família. Hoje, a gente não tem tempo para Deus, para nada. E esse Deus tão grande que te escolheu, no primeiro mandamento que ele deu para Moisés, naquelas tábuas da lei que ficavam guardadas na arca da aliança, que representava lá no templo em Jerusalém a presença de Deus, no primeiro mandamento ele pediu para você: amarás o Senhor teu Deus. Mas eu não tenho tempo para isso, pastor Carlos. É quase impossível isso para mim. E por quê? Estamos ajuntando tesouros na terra. Quanto maior o nosso tesouro, mais a nossa vaidade aumenta, mais o nosso orgulho cresce e mais distante de Deus a gente está. É difícil falar isso, mas enganar você não dá. Não dá, chega de engano. Chega dessas coisinhas rasteiras aí. Chega desse meio termo. É hora de olharmos para esta verdade como ela é. Agora você lê aí no versículo 2: eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. A nova Jerusalém, o lugar aonde nós vamos passar a eternidade. O seu comprimento, a sua largura e a sua altura são iguais. A nova Jerusalém é chamada de cidade quadrangular. Nós vamos ter prioridade lá, porque nós somos quadrangular desde aqui. A nova Jerusalém, ela tem a distância em quilômetros que vai do Iapoque ao Chuí. Isso é o comprimento, a largura e a altura são iguais. Lá na Nova Jerusalém tem um apartamento seu. Quem sabe você vai ficar lá de vizinho do meu.
eu queria ficar seu vizinho lá na eternidade. Sabe? Quando eu falo dessa Jerusalém aí, eu me toco a cantar aquele corinho assim, ó. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. E eu convido você, vamos lá? Eu quero andar nas ruas de ouro. Eu quero andar nas ruas de ouro. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. E lá na Nova Jerusalém, vem, tem uma morada para você lá em cima. O lago de fogo foi feito para o diabo e os seus anjos. Sabe esse grande Deus que estou falando nele? Tentando, eu sei que é difícil falar do tamanho deste Deus. Sabe esta Nova Jerusalém? Tudo isso aqui vai se tornar cinzas. Isso aqui vai virar cinzas puras. O mar vai se secar, os rios secarão, isso vai virar cinzas. E sabe esta Nova Jerusalém, que tem essa distância enorme, essa altura enorme, Deus vai pôr a mão dele e vai descer a Nova Jerusalém. Esse Deus, com esta mão poderosa, que segurou o mar vermelho para o povo de Israel passar. Esse Deus que o sábio Salomão disse que ele não se comportaria no maior templo que o homem pudesse construir, porque ele é maior do que os céus e maior do que o céu dos céus. Este Deus que é tão grande, que é tão santo, que é tão poderoso, este Deus que te ama com um amor inexplicável, este Deus poderoso que te escolheu, Ele quer te abençoar, Ele quer te dar o melhor.